boa noite. Eu me chamo Rafaela Ximenes, sou aluna aqui da FATEN, no curso de Pedagogia, e estou fazendo esses vídeos para uma série de vídeos, são 8 vídeos na verdade, para a disciplina de estágio 2 do ensino fundamental, com a professora Viviane Avilar, certo? Então, antes de começar tudo, eu estou fazendo essa pequena introdução e quero também explicar um pouco a minha ideia, certo? Eu criei uma escola fictícia, que isso, no meu ver, vai me ajudar um pouco mais na produção desses vídeos, até porque eu vou estar me referindo a ela como uma escola que eu estivesse estagiando de fato, certo? Devido a esse problema da pandemia, alguns colégios não voltaram e optei por fazer o projeto. Então vão ser 8 semanas desses vídeos e do projeto escrito, tá? Mas para ficar mais fácil para mim, eu criei uma escola fictícia que se chama Educar para a Vida. Então, tudo que eu fizer vai ser referente a essa escola, certo? Cronograma, livros adotados, tudo vai ser referente a essa escola, tá bom? E para vocês conhecerem um pouco melhor, eu fiz uma artezinha para apresentar a escola a vocês. Então, presta atenção na arte da escola Educar para a Vida, que daqui a pouco eu volto. Olá novamente, eu sou a professora aluna estagiária Rafaela Ximenes. Estou aqui para realizar o meu primeiro projeto da disciplina de estágio 2 do ensino fundamental, certo? E aí, estou aqui para apresentar esse meu projeto da disciplina de educação física, tá bom? E para começar tudo, eu queria falar um pouquinho sobre a autorização do pedagogo para estar lecionando a atividade de educação física, certo? Nós pedagogos podemos sim, certo? Foi liberado pelo Conselho Nacional de Educação que nós poderíamos lecionar a disciplina de educação física do 1º ao 5º ano, certo? Então, esses 5 anos nós podemos estar trabalhando e realizando atividades direcionadas a essa disciplina. A partir do 6º para cima e ensino médio, aí sim entra o papel do educador físico, da pessoa que realmente estudou uma faculdade de educação física para estar ministrando essas aulas, tá bom? Então, o que é que nós pedagogos podemos fazer, podemos falar e passar para os nossos alunos referente à educação física? Como foi que eu planejei essa aula de hoje? Então, eu vou explicar um pouco para vocês do que eu planejei, certo? E vamos falar um pouco sobre alguns esportes e vamos ver uns vídeos. Vai ser bem legal. Vou explicar para você e você vai entender, certo? Então, vamos lá. A disciplina é Tecnologia na Educação Física, certo? Como eu já falei, nós pedagogos podemos ministrar a disciplina de Educação Física para as turmas do 1º ao 5º ano, tá bom? Sempre com muita responsabilidade, tendo a metodologia, tendo a teoria e a prática da disciplina para estar realizando um bom trabalho, tá bom? O assunto temático da disciplina vai ser, eu selecionei da seguinte forma:
aproveitando o gancho da disciplina de educação física que eu estou tendo na faculdade, que inclusive está auxiliando muito para estar realizando essa aula de hoje, eu peguei as vertentes da educação física, do que ela pode ajudar na vida do indivíduo, certo? Então, a proposta para essa aula: educação física, conhecimento, a parte teórica da educação física. Nós vamos desde lá dos homenzinhos das cavernas até o período atual. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não vamos nos aprofundar, mas eu acredito que a parte teórica e o fundamental eu vou poder falar aqui para você, certo? Vamos conhecer os esportes. Eu selecionei alguns esportes. Eu acredito que são esportes que aqui no Brasil são vistos com os bons olhos, tá? O desenvolvimento corporal e o social. Sim, a educação física trabalha o desenvolvimento corporal e social. Gente, isso tem uma influência imensa, sabe, assim, de significativos para a construção de uma criança, no caso, certo? Mas aí eu vou explicar direitinho mais lá pra frente. A duração da aula. Aqui na escola Educar para a Vida, as aulas vão ser ministradas em 2 horas, certo? E aí, dentro dessas 2 horas, eu posso trabalhar tanto a parte teórica como a parte prática, certo? O cronograma dessa disciplina. Tudo que nós vamos fazer vai ser baseado com o que a escola Educar para a Vida propôs para a gente, certo? Tanto o material didático como os horários. Então, as aulas de educação física vão acontecer em 2 dias, na quarta e na sexta-feira, todas 2 no horário CD. Então, depois do intervalo, tem educação física, dia de quarta e sexta-feira. E como vai ser? Dia de quarta-feira vai ser a parte teórica. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a teoria, desde o início, passando por todas as vertentes de como surgiu a educação física, como ela era uma prática de sobrevivência e que agora é esporte, né? E na sexta-feira nós vamos colocar aquilo que nós aprendemos em sala em campo, certo? Então, além da parte teórica de como tudo surgiu, nós vamos poder aprender sobre alguns esportes também. E aí, a minha proposta é, por exemplo, na quarta-feira nós vamos falar sobre o vôlei. Então, vamos aprender um pouco sobre as regras do vôlei, sobre como se joga, né? Tudo direitinho, posicionamento, aonde o vôlei atinge o corpo humano. E na sexta-feira nós vamos tentar colocar a prática esportiva, né? Tentar jogar um pouco de vôlei com os pequenos, certo? Tudo isso com muita responsabilidade e supervisionamento, tanto meu, professora, como de uma pessoa que a escola disponibiliza para estar auxiliando também na hora da aula, tá bom? E o objetivo geral dessa disciplina, gente, na verdade, da minha aula, é o seguinte: nós vamos aprender, como eu falei, um pouco da história da educação física, como eu falei novamente, desde o tempo das cavernas até o tempo atual. Vamos saber os primórdios, como se desenvolveu, né, tudo que passou até hoje em dia, até nós conhecermos como a educação física de fato, certo? E aí, nós também vamos fazer, como é que eu posso explicar? Nós vamos descobrir, como eu falei anterior,
a parte que a educação física mexe com o social, porque a educação física ela é muito inclusiva, então ela te possibilita aprender muita coisa, o ganhar e o perder, a saber respeitar o teu adversário, isso numa competição, certo? Ela equilibra o teu corpo, né? Aquela história de mente sã, corpo sã, mente sã. Isso influencia bastante porque a partir do momento que sua cabeça está bem, o seu corpo todo também vai estar bem. E o esporte, ele ajuda muito. É uma parte terapêutica que pode ajudar as pessoas a se livrarem de alguns problemas. E no caso das crianças, elas podem crescer tendo aquela visão de que o esporte é sim libertador de vários problemas sociais que nós temos, né? E ela pode encontrar ali a possibilidade de vencer na vida, certo? Através do esporte, ela pode se encontrar e conseguir crescer, tá bom? A metodologia, princípios, técnicas e instrumentos a serem empregados. Nós vamos estar utilizando um material didático disponibilizado pela escola, certo? Tudo adotado pela escola. Nesse material vai constar tudo o que nós pedagogos precisamos saber para podermos ministrar uma boa aula de educação física, certo? Porque realmente é desafiador para a gente que estuda a pedagogia, mas é como se a educação física fosse algo além do que nós vemos em sala de aula, certo? Embora tenhamos uma disciplina de educação física, tá bom? Então, como eu falei, as aulas vão acontecer em 2 dias, certo? Sendo que um dia vai ser a parte teórica e no outro dia vai ter a parte prática. Isso se nós não conseguirmos dar a parte prática, a teórica, todo no mesmo dia, não tem nenhum problema, a gente pode pegar o dia seguinte para darmos continuidade. E aí, quando a gente de fato terminar aquele estudo, aquele esporte, nós iremos fazer a prática como foi falado, certo? E aí, eu selecionei aqui alguns esportes que eu acho que aqui no Brasil ele tem uma relevância muito grande, que foi o futebol, claro, que nós vivemos no país do futebol, o vôlei, a dança, o handball. Para quem não sabe, o handball é super atuante no Brasil. Na maioria das escolas, os alunos praticam handball, certo? E a natação, que também é outro esporte muito procurado aqui no Brasil, nas escolas, nos clubes, certo? E aí, eu peguei esses esportes como exemplo para a gente poder estar trabalhando. Eu acho que aqui não vou poder falar de todos, mas eu quero falar muito do futebol e do vôlei, certo? Nós vamos assistir alguns vídeos educacionais explicando as regras, as finalidades, como esses esportes influenciam no nosso corpo, no nosso dia a dia, certo? Então, a aula também vai conter esses vídeos educacionais, vídeos documentários, para estar instruindo especificamente nos esportes escolhidos, tá bom? Material confeccionado. Bom, na nossa aula teórica vai ser os livros didáticos direcionados pela escola, certo? São livros e textos bem bacanas, muito fácil de compreensão dos alunos. Então, nós pretendemos fazer uma leitura de grupo, né? Eles vão ter o conhecimento sobre aquilo, tá bom? Vamos também fazer na parte
teórica, eu gostaria muito de fazer algo sobre mostrar para eles como o esporte move a sociedade, como influencia no comportamento corporal, no comportamento social. Isso nós também vamos ver, certo? E na aula prática, nessa questão da parte social e tudo mais, vamos utilizar meios para estar mostrando aos alunos que é importante a relação do esporte com a sala de aula, tá bom? Atividades previstas, vai ter muita leitura, certo? Vou ler com eles, vou explicar para eles, vamos ter os vídeos documentários explicando sobre os esportes, explicando as regras, explicando como se joga, como se pratica, explicando a importância de competir e se ganhar, ótimo. Se perder, não tem problema. Na próxima vez, pode-se ganhar, certo? Mostrar para ele que é respeitoso, que é digno, na verdade, perder uma partida também. Que a vida não é só ganhar. Que isso influencia muito na fase um pouco mais adulta dele, a fase mais velha, né? A gente sabe que criança às vezes tem birra porque quer, e que nem sempre é assim, nem sempre eles vão ter tudo que eles vão desejar, e isso faz parte da vida. E o esporte, a educação física pode estar mostrando para eles que hoje ganhou, amanhã infelizmente perdeu, mas na próxima vez pode ser que ganhe, como pode ser que não, né? Mas tudo com a medida certa, que é isso que a educação física passa, certo? O resultado esperado. Bom, eu espero muito que eles consigam captar a importância do esporte na vida do ser humano. Tanto a história de como começou, como surgiu, que isso é muito importante para a gente, saber como tudo começou, dar um outro direcionamento, um outro olhar, na verdade, daquele meio, certo? Então, saber que tudo começou por questão de sobrevivência é muito importante, certo? E eu espero muito que eles peguem gosto também pelo esporte, e que, se não for os esportes escolhidos aqui para estudarmos um pouco mais, que seja um outro esporte, mas que seja algo satisfatório para ele, que ele realmente se encontre ali naquela atividade, certo? Eu cresci escutando essa história de que esporte é muito bom para criança danada, certo? O esporte é muito bom para todo mundo, né? Tanto na questão da saúde, como no desenvolvimento intelectual até da pessoa, tá bom? E aí, a descrição. Acho que a minha descrição vem sendo desde o início, desde quando eu falei da disciplina que nós iríamos ministrar hoje. Então, eu acredito muito que essa atividade que eu estou propondo para eles seja uma atividade bem bacana, não é nada difícil, é algo bem prático, e todo o conteúdo que a gente vai estudar é um conteúdo atual, até porque vai estar me auxiliando também a estar ministrando essas aulas para eles, que é bem desafiador, certo? Então, eu acredito que vai ser bem bacana, tá bom? A minha bibliografia de tudo que nós vamos ter na nossa aula vai constar no projeto escrito, tá bom? E aí, vai estar no projeto escrito, e quem assistir ou quem ler esse projeto vai depois poder estar dando uma conferida
nesse material, tá bom? Então, depois dessa pequena introdução sobre o projeto, eu queria começar a falar sobre educação física. Nós vamos aprender um pouco sobre, desde o início até os dias atuais, e como a educação física entrou no Brasil, como ela veio e como ela se tornou disciplina obrigatória nas escolas, certo? Nós vamos viajar no tempo até a atualidade, vamos viajar pelo mundo e vamos conhecer um pouco da nossa própria história aqui no Brasil. E depois vamos assistir a 2 vídeos, certo? Um sobre futebol e o outro sobre o vôlei, falando um pouco das regras desses 2 esportes, como se joga e tudo mais, tá bom? Então, para começarmos, eu queria perguntar de você. Você sabia que o simples fato de caminhar foi a evolução para o que conhecemos como educação física hoje em dia? Sabia?